Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Tiffany e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha concepção de qual o momento certo para se ter o primeiro filho. Se você, assim como eu, já teve essa dúvida ou até mesmo ainda tem essa dúvida, então continue comigo que vamos esclarecer ela juntas, tá bom? Então, amigas, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Esse vídeo foi justamente com o intuito de fazer com que mulheres assim como eu, que fui pressionada várias e várias vezes a engravidar. Por que, menina, você não quer engravidar? Por que você não quer ter filho? Por que isso? Por que aquilo? Eu recém-casada, eu com um mês de casada, um mês, e o povo já tava me perguntando o porquê que eu não tinha engravidado, sendo que o meu propósito não era esse, meu propósito era outro. Meu propósito era assim que eu casasse, eu ia focar no meu relacionamento, é claro, né? Que a gente tem que focar. E também nos meus estudos, ia dar continuidade aos meus estudos. Então, aquelas coisas que as pessoas estavam falando, que eu tinha que engravidar, começou a entrar na minha cabeça. Eu começava a pensar, não, eu tô errada, eu tô agindo errado de querer continuar meus estudos, de querer terminar minha faculdade, ou então começar a ingressar numa faculdade, né? Porque eu ainda iria ingressar numa faculdade. Quando eu me casei, eu estava concluindo ensino médio e eu ainda iria ingressar numa faculdade, né? Então, o que acontece? Eu ainda não tinha nem começado a, né, traçar os meus planos, meus projetos, e aí aquela situação toda começou a entrar na minha mente, e eu comecei a me sentir mal, e falava, mas por que eu tô me sentindo mal? Uma coisa que eu, né, quando eu me casei, eu já tinha tudo traçado na minha mente. Eu vou concluir, né, um ensino médio, vou ingressar numa faculdade, e vou escolher um curso que eu me identifique e coisas tal. Quando eu começar a trabalhar, eu vou e engravido. Assim, depois de uns 2, 3 anos, né, trabalhando, tiver já com a minha vida estruturada, aí eu engravido. Mas não, as pessoas começaram a me pressionar. Menina, você tem que engravidar, menina. Menina, você vai ficar velha, você vai ficar acabada, você vai perder sua paciência. E aí, quando você for ter um filho, você não vai ter mais paciência, você já vai estar acabada e não sei o quê. E falavam tanta coisa. Sabemos, né, que tem um ponto científico da coisa, que a gente sabe que a idade chega para todos, que segundo a ciência, a partir de 20 a 30 anos é a melhor idade para se ter filhos e tudo. Isso tudo nós sabemos. Porém, não adianta. Então, não adianta você ter filho para agradar os outros, para agradar marido, para agradar a esposa, para agradar parentes, famílias, não importa. Não adianta você ter filho para agradar a outras pessoas, sendo que você mesmo não está bem consigo mesmo, sendo que não é essa a sua escolha, não é essa a sua vontade, sendo que você vai tomar essa atitude de ter ali naquele momento para muitas vezes segurar um relacionamento que você sabe que não dá certo, que não está fluindo, que não está sendo saudio para você nem para ele. Então não adianta, porque uma criança no meio disso tudo, eu te digo com toda certeza, uma criança no meio de um relacionamento conturbado, de um relacionamento que não está indo bem, que não está fluindo bem, só vai dificultar mais ainda as coisas. E principalmente a gente tem que pensar na criança, no bem-estar da criança, porque não adianta nós colocarmos um serzinho no mundo para sofrer, para ver separação, para ver discórdia, um ambiente conflituoso, um ambiente que não transmite paz, que não transmite harmonia para aquela criança. Então vai acabar crescendo uma criança traumatizada. Por isso que muitas pessoas muitas vezes não querem se relacionar porque viram os pais dentro de casa brigando, o pai muitas vezes agredindo a mãe agredindo o pai. Então tudo isso causa várias consequências na vida daquela criança, na vida do casal, na vida da família, e aí acaba crescendo uma criança muitas vezes desequilibrada, muitas vezes sem estrutura familiar e acaba trazendo ali um grande transtorno para a nossa sociedade. Então, muitas vezes, a gente quer ir pela cabeça das pessoas, a gente quer ir pelo que as pessoas pensam, o que as pessoas acham que é melhor pra gente. Mas a gente tem que pensar no seguinte, será que vai ser melhor para mim eu ter um filho agora? Qual o momento certo de começar a planejar um filho? Quando você olhar para o seu relacionamento, você pensa assim, não, meu relacionamento tá tranquilo, meu marido me respeita, eu respeito meu marido, a gente vive um ambiente harmônico, um ambiente de paz. Então, esse ambiente é o ambiente certo para se trazer uma criança.
Porque, consequentemente, seu filho vai ter bom exemplo. Ele vai ver que você respeita seu marido, que seu marido te respeita, que vocês vivem bem. E não só isso, você tem que estar bem consigo mesmo. Tem muitas mulheres que engravidam e muitas vezes ficam em depressão, muitas vezes ficam mal, muitas vezes se sentem mal, porque sabemos que uma gravidez traz diversas mudanças nas nossas vidas, diversas transformações. Muitas mulheres engordam, muitas mulheres emagrecem, muitas mulheres ficam flácidas, muitas mulheres ficam desanimadas da vida, ou até mesmo perde o foco das outras coisas, só foca ali na criança, e muitas vezes esquece de dar atenção ao relacionamento, esquece de se dar atenção, se amar, se cuidar, se valorizar, entendeu? E é isso, a gente tem que pensar em tudo, não pensar só no que as pessoas falam, no que as pessoas querem que a gente faça. Ah, não, eu quero que você engravide, mas a responsabilidade de uma gravidez vai ser toda sua. É você que vai acordar de madrugada. É você que, quando o seu filho estiver chorando o tempo todo ali, você estiver cansada, exausta pelo dia todo de trabalho em casa, ou até mesmo na rua, você vai ter que levantar de madrugada para trocar fralda, para dar mamadeira, para pegar e ninar, para ele voltar a dormir. Então, é você que vai ter toda aquela responsabilidade. Então, antes de você pensar no que as pessoas estão falando para você fazer, que você precisa engravidar, que você precisa ter filho, que você quer agora, quer a hora, quer o momento e que você tem que ter logo. Antes de você ir pelas pessoas, você tem que ir por você, pelo seu esposo, que muitas vezes tem homem que não desejam ter filho. Eles não falam para a mulher, mas não desejam. Então, na minha opinião, o melhor seria você conversar com seu esposo, começar a planejar, começar a entender o que é uma gestação. Todas as mudanças que essa gestação vai lhe trazer, vai lhe proporcionar. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, isso tem que entrar aqui, ó. Você começa a entender as situações que você vai passar. Porque muitas vezes, muitas mulheres engravidam e depois se decepciona e tem uma depressão pós-parto. Muitas vezes tem alguma dificuldade ali de assimilar tudo aquilo que está vivendo. Muitas vezes está ali com a criança, mas sente sozinha, mas sente como se não tivesse ninguém ali do lado dela. Então, você tem que se preparar mentalmente, preparar o seu relacionamento, conversar bem com o seu marido antes de casar. Você tem que ver com ele se ele quer ter filhos, se ele pretende ter filhos, porque muitas vezes não quer ter filho e você quer. E aí começa aquele transtorno, porque aí você quer engravidar, ele não quer que você engravide, e aí você engravida, acaba ocasionando o rompimento daquele relacionamento que já não ia bem. A culpa é da criança? Jamais, a criança não tem culpa. Porém, se você sabe que não está indo bem, então busque resolver primeiro, busque colocar seu relacionamento no lugar, endireitar as coisas que precisam ser endireitadas. Eu mesma aconselho você esperar no mínimo uns 5 anos. Você casou hoje? Espere passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Espere um tempo para você ver se aquela pessoa com quem você se casou, você se identifica, se aquela pessoa é uma pessoa que você pode constituir uma família com ele, se aquela pessoa vai respeitar você, vai respeitar as suas limitações, que você vai ter que, obviamente, né, dar mais atenção para aquele recém-nascido, que é um serzinho totalmente dependente de você. Então, se você vê que seu relacionamento não está bem, de princípio, quando você casar, não queira logo ter filho. É o conselho que eu lhe dou. Não queira logo ter filho. Espere uns 2, 3 anos, 4, até mesmo 7. Porque tem aquela crise do 7. Então, se você vê que vocês venceram a crise do 7, pronto. Excelente. Continua com respeito, com amor, com aquela coisa que vocês tinham, com aquela química que vocês tinham antes. Então, ótimo, bacana. Aí se você sentir segurança de ter um filho com essa pessoa, ótimo. Agora espere primeiro, não vai querer logo engravidar. Quando casou, quero constituir minha família, pronto. Aí no primeiro ano já engravida, no primeiro ano aí depois tem outro filho, tem outros e outros e outros. Aí quando vai ver, vem as crises que todo relacionamento tem. E aí pensa aí, você mais uma criança e passando por aquela crise no relacionamento, aquela fase ruim. Então o melhor é você primeiro
É como se você se preparasse para, entendeu? Primeiro você conhecesse seu marido, ele te conhecesse um ao outro, ver as suas limitações, saber onde é que precisa consertar, onde precisa mudar, para depois você colocar uma criança no mundo, para aquela criança não sofrer, para que você não sofra, para que seu marido não sofra. Então pense bem antes de ter um filho. Não vai querer ter logo no começo do relacionamento, entendeu? Pode ser namorado, pode ser ficante, pode ser o que for. Uma criança é uma responsabilidade para a vida inteira, para a vida inteira. Ó, você pode se separar, mas seu filho vai ser sempre seu filho. Você pode ter filho, vai ser sempre filho. Então, independentemente de qualquer coisa, pense bem antes. Reflita se é isso que você quer. Se você tem mesmo esse instinto, se você tem esse desejo no seu coração, mas na hora certa, no momento certo, com condições para ter essa criança, para oferecer o melhor a essa criança. Pense bem, porque a criança não vai ter te pedido, ó, mãe, me coloque nesse mundo para me sofrer, para me passar necessidade, para me passar por momentos difíceis, para me ver meu pai fazendo isso com você, meu pai te batendo, te agredindo, te espancando. Não, a criança não te pediu isso. Então pense nela, pense em você. Reflita bem. E é isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal e coloque aí nos comentários o novo assunto para que eu possa trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar trocas de experiência, trocas de informações. Afinal, estamos para isso, né? Para errar, para aprender. E é isso. Estamos juntos.